Deus querido, Pai, grato por essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Obrigado pela Sua presença aqui em nós. Que seja gracioso, que seja poderoso, que seja renovador, que faça toda a diferença em nossas vidas, Pai, como lhe é comum. Grato por essa oportunidade. Faz a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente boa. Tudo bem? Que bom. É um prazer enorme para mim estar com vocês hoje aqui. Essa será a primeira de muitas outras reuniões e encontros com a graça de Deus. E também encontrar tanta gente querida. Eu virei aqui para a direita, já bati na Pita, sentadinha aqui ao lado do Manga, Paulo Leonel, meus queridos. Gostei demais da música que eu ouvi quando estava entrando aqui, sobre a Ordem de Melquisedeque, uma sequência toda. Fiquei muito feliz e honrado. Que Deus te abençoe mesmo. Depois me manda, que eu preciso saber essa letra das coisas que eu falo. Olha aqui, minha gente. Eu nunca sei o que eu vou pregar e sempre sei o que eu vou pregar. Eu nunca sei o que eu vou pregar porque eu não sei a partir de onde eu vou pregar. Eu sei o que eu vou pregar porque qualquer ser que seja a coisa que eu diga é a partir de Jesus, viaja por Jesus e conclui com Jesus. Então, vindo para cá, eu vinha com uma mensagem que me veio, um texto, pela minha conversa do hotel para cá com o André, que ele mencionou alguma coisa sobre semear a semente. O André falou isso no carro, e eu falei, poxa, era mais ou menos isso, meu coração estava com essa semente enquanto eu estava tomando banho, a semente. E aí depois eu entrei, fui tomar ali um chazinho com uma água, e a propósito de alguma coisa que falaram, meu coração já foi para um outro texto em João, e a pergunta dos religiosos de Jerusalém, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Aí eu falei, eu acho que eu vou pregar sobre isso. Aí quando eu vim entrando aqui, olhei em volta, falei, meu Deus, está todo mundo afogando. Afogando em depressão, afogando em indefinições familiares, afogando-se nesse mar de inconsistências relacionais, afogando-se no fato de que a solidez do amor deu lugar à liquidez angustiosa da iniquidade e da indefinição de todo tipo de relacionalidade, afogando-se no medo do futuro, nas depressões que viram síndrome do pânico, nas angústias variadas, algumas tópicas, com nome, com geopolítica, com estudo, análise de fenômeno e a angústia decorrente da compreensão do problema que dali pode se expandir de modo indefinido. Há outros que estão aqui angustiados sem saber por quê. São angústias sem elemento tópico, amorfas. São agonias sem nome. São pulsões estranhas, vontade recorrente de morrer. É o que acontece com quase todo mundo, as pessoas mais sãs. De vez em quando sentem uma vontade de desaparecer. São aqueles dias que, se você tivesse a opção de apertar o botão de nihilo, de nada, de coisa nenhuma,
na vida o indivíduo faria, se não doesse e não tivesse inferno, segundo as escatologias do medo, que é o que mantém muita gente sem fazer o ato de autoextermínio com medo da consequência escatológica. É quando o medo do inferno mantém pessoas vivas, só porque até agora o inferno é pior do que a vida delas. Mas chega um dia em que a vida presente fica tão angustiosa que o inferno deixa de ser uma reflexão proibitiva para o ato de autoextermínio, como a gente vê acontecendo todo dia, toda hora, crescendo no planeta em todas as direções. Antes de vir para cá, no hotel, eu estava falando com um amigo meu, foi presidente do Comitê de Lausanne, lá, um comitê que vocês que são jovenzinhos não conhecem, mas teve uma importância brutal na tentativa da evangelização mundial de 1974 até mais ou menos 1998, ano 2000, por aí. E ele estava justamente me falando disso, numa reunião em Albuquerque, nos Estados Unidos, com líderes jovens, e ele disse: Caio, a angústia para todo lado aqui é essa. É gente sem razão para viver e pregando o evangelho, e são pastores, estão atrás dos púlpitos, ensinam a escritura, mas não sabem se sobreviverão mais uma semana, aquela angústia de ser terrível. E isso cresce indefinidamente. A descrição desse fenômeno fica do tamanho do mundo e de tudo que nele há, porque é assim que as coisas estão se manifestando no coração da maioria esmagadora das pessoas. Isso não escolhe fronteira, nem geopolítica, nem religião, nem grupo religioso, nem denominação. Dá na alma de qualquer um, atinge a qualquer pessoa. Vitima os filhos da gente, os netos, os parentes, os conhecidos. Você leva susto aqui e ali, é impregnante, é radioativo, é um pânico universal que pervade o coração de todo mundo. Antigamente você tinha isso muito mais entre os que pensavam, os reflexivos, ou entre aqueles que tinham já esgotado todos os mecanismos consumistas de ilusão. Tinham dinheiro para possuir tudo, para testar tudo, para provar tudo, e uma vez que tudo estava aprovado e testado, o coração continuava na mesma agonia irreparável, na mesma aflição não designável. E os diagnósticos são todos gerais, são labels e labels que são inventados e colados e pregados para o indivíduo sair por aí carregando a cartela dele de que nome é a sua agonia, é o seu desespero, é a sua inexplicável infelicidade, é a sua latência mórbida. Isso para todo lado. Tua mãe está assim, teu pai, ou você, a esposinha que não pôde te acompanhar. Eu encontro toda hora, por incrível que pareça, gente apaixonada enquanto sente a pulsão de se matar. Eu tenho encontrado gente que diz: eu estou apaixonado e ao mesmo tempo eu estou a fim de morrer. Porque nem mais o amor apaixonante está motivando certas pessoas e indivíduos a encararem a angústia de ser. Tem algo vivo neles que os faz apaixonarem-se, e tem algo morrendo neles que faz com que a paixão seja menos importante do que a angústia de existir. Quando a gente chega num ponto desse na existência, aonde até
o melhor sexo não adia a agonia autodestrutiva no indivíduo, é porque alguma coisa muito ruim cresceu. É quando as pessoas começam a olhar para os montes e dizer: caiam sobre nós. É quando começam a surgir multiplicação de orações que dizem: Senhor, me leva sem dor durante a noite. Gente saudável, gente jovem, gente bonita, gente que tem, gente que pode. Mas você hoje encontra a mesma coisa que era quase impossível de encontrar, que é o adolescente se suicidando na favela. E se você for perguntar a razão, não é por causa de tiro, bala perdida, milícia, conflito de grupos, gangues de traficantes, não. É pela angústia de estar vivo. Quando o pobre começa a querer se suicidar, vocês podem ter certeza que o termômetro da angústia chegou ao abismo. Por quê? Porque a fome, a miséria, a instabilidade, a não segurança, a incapacidade de qualquer previsão futura mínima que o indivíduo possa ter, porque o pobre não tem isso, e é o que o mantém regularmente lutando, sem pensar em existencialidade, em dor, em agonia, em angústia, em pânico, em depressão, em nada, porque a fome e o medo da fome são propulsores existenciais poderosos que fazem com que o indivíduo adie as angústias da alma, que passam a ser quase luxos existenciais diante da ausência de alimento físico. Mas chegamos num ponto e num tempo no qual o pobre está se angustiando com a angústia existencial da classe média para cima, dos que já solucionaram o problema do pão. Vejam o nível dessa agonia. O indivíduo sem pão não está pensando na sobrevivência, está pensando muitas vezes em não aguentar a existência, não é pela pobreza, é pelo vazio. Aí você pega os dois extremos. O rico apaixonado, ainda assim sente vontade de morrer, e o pobre faminto, ainda assim sente vontade de se matar. Os extremos da humanidade estão se fechando numa mesma angústia de existencialidade. Nada é concreto. Os meus casamentos, os modos de fazer casamento, eu estou fazendo um casamento há 46 anos. No curso desse quase meio século, eu mudei o modo de fazer casamento. Quando eu comecei a fazer os casamentos, tinha uma certeza enorme que aquele cara e aquela menina iriam ficar velhos juntos. Ia ser bonito, ia ser como sempre foi. Depois de um tempo, a média foi para cada dois que você casava, um se separava. Agora a média aumentou. Agora, no quarto casamento, talvez o cara tenha uma chance de ficar até o fim da vida. Mas antes disso, está ficando cada vez mais complicado. Você quase que casa dizendo: bom, até o próximo quinquênio. A gente se vê daqui a 5 anos. A cada quadriênio a gente checa, e olha lá, de vez em quando eu caso casais que não fazem 1 ano de casado, já se separaram. Já tive alguns que se separaram na lua de mel por incompatibilidade de gênios. Uma semana de convívio gerou a insuportabilidade entre eles. Aí você vai vendo. Aí a guerra ideológica, a ideologia de gêneros. Um grupo diz: não, se nascer com pinto é homem. O outro grupo, e aí o mesmo grupo diz: se nascer com pepeca é mulher. Aí vem vários outros grupos que dizem: não, depende. Pode nascer com pinto e se sentir mulher, pode nascer com pepeca e se sentir homem.
Aí já tem um outro grupo que diz: vocês são muito maniqueístas, estão divididos só entre homens e mulheres. Tem um alfabeto enorme de variações. Enorme. Aí vem uns e chamam isso de ideologia de gênero. Aí vem um outro grupo e diz: não, é apenas crise de identidade. E as filosofiações a respeito do processo geram brigas enormes. Mas o fato é que todo dia, eu que não faço outra coisa na vida a não ser lidar com gente, vejo que com ideologia, sem ideologia, seja como seja, as pessoas de fato não têm mais definições claras acerca de si mesmas por muito tempo, e algumas passam a vida toda sem ter. E às vezes você leva o susto de ver uma pessoa chegar aos 50 anos e dizer: poxa vida, eu gerei 4 filhos, fui casada não sei quantos anos, só descobri agora que o meu barato é uma amiga minha. Aí separa para lá, para cá, como o cara também. Você entra lá no meu portal, se fizer essa pergunta, tem milhares de sujeitos dizendo a mesma coisa. Foi só muito depois que eu descobri. Ou também tem aquele grupo que diz: tanto faz, por que vocês têm essa necessidade de definição de identidade ou de gênero? Depende do dia, da hora, do turno, da circunstância. Não tem absolutamente nada para ser definido. É um slime, é uma geleca. Sim, você pode dar a forma que você quiser. E isso vai ficando cada vez mais próximo do que a gente chama de líquido, que não tem solidez, que não tem palpabilidade, que não tem definição do ponto de vista de formatação, que pode ser qualquer coisa, que cabe em qualquer situação, que não está aberta a nenhuma forma de fixação, e é esse o ambiente no qual todos nós estamos vivendo. Esse é o mundo à nossa volta, e olha que a gente ainda está num país careta, demais. E da última eleição para cá, a gente foi para um regime de neandertais, de tão para trás que avançamos. É o Back to the Past, é o nome do filme, não é To the Future, é To the Past. No entanto, apesar de politicamente nós sermos tão retrógrados hoje em dia, a angústia do teu coração não conhece ideologia. Não interessa quem você é, a agonia está aí, pulsando presente, a aflição não para, nenhum decreto muda isso. A Damares pode chegar e dizer: começou uma nova era. Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Que ela mesma vai dormir ainda angustiada, sem ter, quem sabe, se definido numa quantidade enorme de outras coisas na vida. E isso não é novo. Para quem olha para Jesus e tem nele o farol que ilumina todas as perspectivas, que me ilumina o passado e dele me permite evocar o melhor, que me ilumina o presente, e nele me ajuda a definir em favor do que é bom, e me projeta o futuro, e me ajuda a ver o que vem. Quem tem essa possibilidade, esse olhar e essa perspectiva, não se assusta, como eu não estou assustado com nada disso. Isso para mim era o óbvio, isso aconteceria. Quando, bem novo, eu comecei a ver quais eram as perspectivas do que a ciência genética produziria, quando eu comecei a ver o que as descobertas de Franz Crick, e quando eu comecei a ver o que a psicologia de Skinner propunha,
quando eu comecei a ver o que a engenharia genética estava abrindo de possibilidades para o futuro, e quando o genoma humano foi decifrado, para mim se estabeleceu aquela convicção afirmada por Deus na Torre de Babel: agora já não haverá limites para tudo quanto intentam fazer. Aí não é à toa. Essa informação vibra como informação consciente, discernível, captável, processável, e vibra como transmissão telepática, transmissão emocional, vibracional. Isso se comunica no nosso inconsciente coletivo, nos nossos sonhos, nas mensagens subliminares, está tudo presente. Os mitos contemporâneos, já há 25, 30 anos, são todos seres em processo de mutação, transformação, rearranjo, capacidade de se tornarem outra coisa que originalmente não eram. E a ciência genética dá garantia. Eu me lembro, a primeira vez que eu fiquei cara a cara com um fato desse foi em 1984. Um rapaz, um médico querido, que era minha ovelha, quando eu pastoreava na igreja presbiteriana, muitos anos atrás, 84, né? Então, foi fazer um doutorado na França, em Paris. E naquele tempo eu passava muito por Paris, umas 5, 6 vezes por ano, indo para algum lugar pregar. E ele estava lá sozinho, e toda vez que eu passava eu dava uma parada, o pegava lá no Hospital São Luís, em Paris, e a gente ia comer um joelho de porco ali na beira do Sena, tomar um vinho e conversar sobre o Evangelho de tantos anos. E aí um dia ele chegou lá, eu cheguei lá e ele me apresentou um amigo dele. Um garotão bonitão, fazendo doutorado também, sarado e tal. A meninada aqui, a mulherada, ia achar ele interessante. O fato é que, primeira vez, me apresentaram aquele rapaz e tal. Como é que é, pastor? Tudo bem? Tal. Aí eu voltei 6 meses depois lá no hospital, ele já estava um pouco diferente. Oi, pastor. Aí foi se amaciando, se amaciando. Aí, um ano depois, eu encontro com ele, doutorado lá, 4 anos, se não me engano. Aí ele já estava assim com um peitinho, e começando a usar uns bustiers. Tava começando a ficar gostoso, rapaz. Sim. Tava ficando uma gracinha. Aí, quando eu volto da outra vez, ele já estava falando com uma voz inimaginavelmente doce. E aí o meu amigo me disse: da próxima vez que o senhor voltar, o senhor pode se preparar para qualquer coisa. Aí, da outra vez que eu voltei, ele tinha cortado o pinto, tinha aberto uma vagina no lugar, estava todo feminino, um cabelo lindo, deslumbrante. E agora o nome dele era Feminino, e ele me apresentou: me desculpe, eu era o fulano, mas agora eu sou do seu. Eu digo: tudo bem. Conversamos. Depois eu falei: escuta, rapaz, você mora em Caraí, Niterói, né? Ele é. Eu falei: teu pai está sabendo? Tua mãe? A moçada? Você avisou que você tinha encontrado a Luísa Brunet, tinha decidido não, como é que era o nome dela? A Roberta Close, naquele tempo, que era a mulher mais bonita do Brasil, era a Roberta Close. E você só descobria que tinha alguma coisa ali quando você olhava o tamanho do sapato, que era... O sapato não dá para reduzir o pé, cortar. Então, o pé era masculino, mas o resto era uma das mulheres mais lindas do país. Você já falou que você vai voltar, Roberta Close, para cá? Falou: esse é que é o meu problema, ninguém sabe. Eu falei: cara, você é médico
e não é cardiologista. A especialidade dele era dermatologia. Falei, se você não avisar para eles, convide todos os amigos cardiologistas, porque a família vai infartar. Se você puser o pé lá em 84, aí já seria 88, não vão estar preparados. Então, o que nos cerca é isso, e eu vejo a agonia, por exemplo, de pais que não sabem o que fazer com esse fenômeno. Os filhos, os netos. Outro dia, uma pessoa que trabalha com a gente, tem um ano mais ou menos, ligou lá para casa e falou com a Adriana que precisava correr lá em casa, falar comigo e com ela, urgente, era um casal muito amado. Que uma coisa horrorosa, 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 horrorosa tinha acontecido. Falei, meu Deus, o fulano descobriu que o fulano, já com quase 60 anos, gosta mesmo de outras coisas. Será isso? Aí eu fiquei pensando, não é ela que se apaixonou por não sei o quê. Aí eu fui vendo as alternativas do horroroso, horroroso, câncer, incurável, já terminal, horroroso, 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 o que será? Aí chegam, eu e a Adriana preocupados, senta aqui fulano, senta fulano. Aí eu virei e falei, escuta, me conta, que coisa horrorosa é essa? Aí ela começou a chorar e falou, ai, pastor, o meu filho, fulano de tal, é gay. Falei, ai, que alívio, pelo amor de Deus. Depois de me preparar para um negócio, você vem me dizer que o garoto é gay. Ele, o primo dele, o outro ali, aqui na rua, todo mundo. Nesta reunião aqui tem um bocado. Manifestos e enrustidos, tanto faz. Está lotado. E você vem me dizer que essa é a coisa horrível? Dê graças a Deus, porque o menino está aí inteiro, vivo, é crente, ama Deus, está lidando com uma situação que ele não desejou, não buscou, e teve a coragem de te dizer que essa é a agonia dele. Se ele não tivesse essa coragem de te dizer, de tratar isso na luz como ele está tratando, o que poderia acontecer estatisticamente falando, como acontece com filho de crentes, é que a alternativa fora disso é ir embora de casa, ou o amor familiar é tão grande e a vergonha do indivíduo é tão profunda que ele tira a vida. E o nome que o Zygmunt Bauman deu para esse estado de coisas que eu aqui defino de maneira tão superficial e rápida foi sociedade líquida, feita de amores líquidos, de relações líquidas, não concretas, não duradouras necessariamente, fluidas, sem aceitarem nenhum tipo de fixação, de fixidez, de qualquer que seja a realidade que traga um mínimo de estabilidade para a mente, para o coração, para as emoções, para a perspectiva de futuro, de vida, do que quer que você chame vida ou tenha chamado vida até o dia de hoje. E isso me traz, como me levou ontem em Niterói, no Teatro Municipal, onde eu estava falando, a desejar ler o texto que eu lerei agora, em Mateus capítulo 14, do verso 22 em diante, que coloca Jesus nesse ambiente líquido, de fluidez, de não solidez, de inviabilidade para o caminhar humano.
Porque o que eu acabei de descrever aqui é um cenário de afogamento, de angústia, de desespero, de inadaptabilidade, de inadequação da mente, da alma humana, conforme nós a conhecemos e conforme ela se formou nesses milênios de construção, de sinapses, de definições, de necessidade de procriação para que a humanidade continuasse até bater no muro da ciência genética que prescinde de sexo, de homem e de mulher em acoplagens de natureza natural, onde você pode se reproduzir para além do que seja o limite até então estabelecido, quando você pode deixar aqui as suas sementes para serem reproduzidas depois que você for, e agora a perspectiva de instalarem chips na mente dentro de 5 anos para você começar a fazer download de tudo. É um cenário para o qual eu não fui feito para viver, nem você, mas que nem por causa disso ele é uma surpresa para Jesus. Ele não é uma surpresa. A sociedade líquida não é uma surpresa para quem andava sobre as águas. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu no monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Já no meio da noite, na escuridão, vento, ondas vagas, encapelamentos, insegurança. E eles dentro do barco em pânico. E Jesus foi andando sobre o mar. Atravessou o ambiente líquido, inóspito para a passagem humana, na direção deles que estavam todos angustiados, amedrontados, apavorados no mesmo barco. Assim como nós, estamos todos, meus amigos, no mesmo barco. Não tem nenhuma galé passando por ali dando segurança maior. Isso acontece na vida de qualquer um, o que nos coloca no mesmo barco. E se eu começasse a perguntar aqui, em associação às coisas que eu já disse hoje à noite, qual delas você conhece por experiência em você, ou na sua família, ou na sua esposa, ou em relação aos seus pais, ou em relação aos seus filhos ou netos? Uma quantidade expressiva de pessoas, sinceramente, teria que dizer: está acontecendo comigo, e nós, com certeza, temos que admitir que estamos no mesmo barco. Mas essa sociedade, assim chamada líquida, não é surpresa para esse que vai ao encontro deles no meio da noite escura, andando sobre as águas. Portanto, lá vem ele. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. É o que eu vejo que está acontecendo aqui entre nós. Quando eu digo aqui entre nós, é na terra inteira. Todos os informes que eu tenho do que está acontecendo no mundo descrevem o mesmo cenário, porque
globalizada é essa angústia todo dia, com pequenas variações culturais, mas não há disfarce para a universalização dessa agonia. E o que eu vejo, e é o que explica a razão pela qual tem tanto crente se matando, é porque a impressão que chegou para a maioria das pessoas é que a gente entrou num ambiente para o qual não havia previsão no Evangelho. Não é essa a sensação que muita gente tem aqui? A gente foi ensinado muita loucura, eu digo a gente porque eu vi o que estava acontecendo com vocês. Graças a Deus me excluam fora dessa, porque desde cedo eu sempre disse o oposto. Por isso não preciso fazer adaptação de nada. Eu sempre soube que esse tempo chegaria, que essa realidade absolutamente indefinível, que é completamente líquida e, portanto, é afogante, nos faz só sobrar, nos torna inadequados para viver. Não temos guerras para esse tempo, para essa hora, para essa era. Não fomos adaptados para viver nessa agonia. Não somos anfíbios para viver nesse processo. E a maioria se afoga de angústia, de medo, de indefinição, ou mesmo quando não processa isso lucidamente, responde inconscientemente a isso na manifestação da angústia, da tristeza inexplicável, da depressão, do medo, do pânico, do indefinível, do não pontuável, e que atinge de todo lado e chega com todas as caras e não poupa ninguém. E não há uma terra de gozem para os crentes. Vocês sabem o que é isso? Não é uma terra de prazer sexual, terra de gozem. É lá no Egito, no livro de Êxodo, que diz que os hebreus viviam na terra de Gósen e que aquelas pragas todas do Egito atingiam o Egito inteiro, menos a terra de Gósen. Eu ouvi durante o curso desses quase 50 anos pregando o Evangelho, uma quantidade enorme de pessoas garantindo que quando os piores dias chegassem, os crentes seriam poupados, porque havia uma terra de Gósen. Era uma terra de gozação que se fez com a alma da maioria de vocês, porque está aí, e ninguém é poupado, todos nós no mesmo barco. O que acontece ao justo acontece ao injusto e vice-versa. E a maioria de nós foi treinada com expectativas pré-definidas acerca de como Deus agiria nesse tempo, nessa hora. E tudo que se disse que Deus faria nesse tempo e nessa hora não está acontecendo conforme as predições. Você vê líderes de comunidades enormes, de milhares de pessoas, mas a esposa dele em casa está angustiada, sepultada em aflição inexplicável, enquanto ele prega prosperidade, poder, vitória, mas ninguém pode encontrar com a mulher dele, senão a coisa toda cai, porque ele está vendendo aquilo que dentro da casa dele não é verdade, e ele sabe que não é. Mas é essa pseudo-positividade que traz milhares e milhões de dinheiros para o cofre da mentira. Mas nós estamos no mesmo barco e despreparados até para a chegada de Jesus entre nós.
houve tantas pré-definições. Aqui mesmo, nesse texto do Evangelho, se você abrir em João, no capítulo 6, você vai ver o paralelo dessa narrativa de Jesus andando sobre o mar, e você vê que os discípulos que foram compelidos por Jesus a atravessarem antes dele, porque ele ficou para trás despedindo as multidões, se sentiram estranhos quanto a irem sem Jesus. E o que eles fizeram? Como bons estrategistas e pessoas preocupadas com gestão, eles deixaram um barquinho, que João 6 diz que ficou para trás. Que no dia seguinte, quando eles chegaram, não encontraram Jesus, a multidão encontrou só um barquinho que tinha sido deixado pelos discípulos para Jesus usar e ir atrás dele. No mar da Galileia, com aquele vento da depressão sírio-africana soprando contra do norte para o sul, e eles tinham que fazer uma diagonal de Tiberíades para Betsaida, no pior do vento contrário. Mas deixaram um barquinho e ficaram olhando no horizonte. Jesus, segundo a escatologia deles, Jesus pré-tribulacionista, vem antes que o bicho pegue. Aí o bicho pegou, pá! Aí não, Jesus mid-tribulacionista. É o Jesus que vem no meio, é o medium, que vem no meio antes da carne torrar. Aí a carne passou. Está ficando preto. Aí o cara, o que eu faço? O amilenismo já acabou, porque antes era a expectativa de que a humanidade criaria um tempo de 1000 anos de felicidade. Era outro barquinho escatológico. Ficou para trás, lá atrás, coitado. Aí chegou um pessoal que começou a ver o que está acontecendo. Eu tenho amigos que têm mais ou menos a mesma idade que eu, que fizeram parte de muita coisa como eu, que eu chamei para fazerem parte de um monte de coisas que eu realizava no curso dessas décadas e que hoje em dia não aceitam fazer mais nada, falar mais em lugar nenhum, porque eles olharam em volta e não viram sinais de Jesus na liquidez da história e disseram, não, pensando bem, Jesus foi a melhor coisa que já aconteceu, mas eu não creio que ele vai voltar mais não, porque não voltou até agora. Não creio que ele volte nunca mais. Se a gente der sorte, a gente vai para ele. Mas essa história de esperar ele vir para nós, tira do cardápio histórico que não vai acontecer. Um monte. Os barquinhos, os modus operandi, tudo isso se frustrou. Na década de 80, o que saía de livros sobre a volta de Jesus, 70 e 80? 70 era aquela esperança, com profecias organizadas pelo Hal Lindsey. Jesus não voltou conforme ele disse, mas ele ganhou milhões de dólares às custas dessa falácia. Aí vem a década de 80, teve gente mais ousada. Quando foi chegando o tempo do alinhamento dos planetas, vocês estavam vivos nesse tempo? Não, porque tem que perguntar, não é? Alinhamento dos planetas, na década de 80. Eu estava almoçando com o bispo Roberto McAllister, ali num restaurante em Botafogo, no dia do alinhamento dos planetas, e um amigo comum tinha escrito um livro, O Alinhamento dos Planetas e a Volta de Jesus. O livro foi divulgadíssimo. E, cara, quem quer conhecer essa escritura sabia que aquilo ali estava fadada a cair em desuso no dia seguinte, ao alinhamento dos planetas. Aí eu saí com o bispo Roberto, a gente almoçou, íamos voltando de volta para o gabinete dele em Nova Vida. Aí ele botou a mão no meu ombro,
um homem assim meio solene e, ao mesmo tempo, de uma ironia fina, muito fina. Aí ele botou a mão no meu ombro e falou: Caio, você não acha que a gente deve fazer uma ligação para o nosso irmão, era o autor do livro, para o nosso irmão fulano de tal, fazendo uma nova sugestão de tema? Aí eu falei: qual seria a sua sugestão para ele? Aí ele disse: eu acho que eu escreveria um livro intitulado Desculpem Qualquer Coisa. Mas naquele período, nos anos 80, marcaram a volta de Jesus, muitas vezes aqui no Brasil, gente que vocês conhecem. Nos anos 90 ainda, a última foi em 97. Depois teve aí, já era uma coisa maia, em 2012. Mas o fato é que os barquinhos deixados para Jesus atravessar a liquidez da existência, o barquinho ficou para lá e Jesus abandonou os métodos. E chega assim. Eu sei que eu sou da parte de Deus e prego o evangelho da graça desde o primeiro dia em que comecei a pregar, e vou pregá-lo até o último dia na terra. E eu não mudei. Meu cabelo cresceu, foi só isso. A barba sempre esteve aqui, desde 18 anos de idade. A mensagem que eu prego é exatamente a mesma, não tem surpresa nenhuma. Mas vocês mudaram tanto. E vocês se derreteram, se liquefizeram, se desconstruíram de tal maneira que eu chego, prego a mesma mensagem, mensagem Jesus, mensagem evangelho, como sempre foi, como sempre será. E o que eu vejo de todo lado é o pessoal dizendo: é um fantasma, enlouqueceu. Hoje eu já ouvi 4 vezes que eu perdi o juízo. Sério, foi pouco hoje. Ontem eu ouvi umas 5. São pessoas amorosas que dizem: puxa vida, eu encontrei o fulano, convidei para ele vir aqui. Ele falou: acho que eu não vou não, porque eu tenho a impressão que o Caio perdeu. He lost it. Ele perdeu o juízo, a sanidade. E eu olho e digo: meu Deus, obrigado pela mesma insanidade com a qual tu me converteste. Eu peço que tu me batizes nela até tu me levares para ti, sem mudança nenhuma. Mas o mesmo Jesus, a mesma palavra, virou um fantasma. E quando nesse tempo líquido, caracterizado por tudo isso que perdeu a definição, a palpabilidade, a fixidez e a certeza, quando essa mesma palavra paira sobre isso, anda sobre isso, não tem medo disso, enfrenta isto, ainda assim tem gente que não reconhece. É um fantasma. A tristeza é que Jesus está vindo, andando sobre as águas. Eu estou encontrando com ele todo dia por aí, nos lugares mais impensáveis. Mas a maioria de nós não consegue perceber a graça de Deus em movimento nesse tempo de angústia líquida, de vento contrário, de vagas, de ondas, de pânicos, de medo. Enquanto todos nós ameaçamos afogar nas angústias, habitando o mesmo barco, ele vem na nossa direção, está vindo todo dia, mas a gente não está conseguindo reconhecer a manifestação da graça de Deus em nosso favor, porque ela não combina com aquilo que a gente tinha imaginado. E com que nos garantiram que daquele modo seria. E aí a liberdade de Deus ser Deus, de deixar os barquinhos da nossa presunção, da nossa ajuda humana para Deus remar e vir na nossa direção,
quando ele não se utiliza de nada disso que você tinha sido doutrinado como alternativa de você para Deus, de Deus para você, quando tudo isso se dissolve, ou quando tudo isso se torna inútil, ou quando ele despreza as nossas alternativas e anda na sua liberdade absoluta de ser Deus na nossa vida e na nossa direção, a gente não discerne. Tem muita gente aflita aqui só porque não aceita que a graça está chegando com a cara que ela está chegando. Que a ação de Deus neste tempo está se manifestando de um modo absolutamente para além de tudo que você tinha concebido, pensado, imaginado, de tal modo que é Deus mesmo vindo na sua direção, mas você o confunde com uma fantasmagoria. Essa é a agonia, essa é a aflição da grande maioria. Essa sensação de vazio, de orfandade, que leva a gente a angústias indizíveis, decorre em muitos casos, do ponto de vista psicológico, espiritual e existencial, decorre da falência das nossas antigas esperanças, todas elas não passavam, todavia, de construções dos nossos artefatos teológicos, doutrinários, catequeses, esperanças humanas, pré-definições para Deus, que ele desprezou e deixou e deixará, porque ele vem como ele vier. Eu é que tenho que abrir os olhos e discernir a graça dessa soberania vindo na minha direção, nesse mundo líquido, impensável. Mas eles disseram, é um fantasma. É um fantasma. Podem deixar. Essa é a Bíblia que eu tenho desde que me converti. Recebeu tapa de endemoninhado para tudo que é lado. Se você passar aqui no exame de DNA, você vai ver saliva do mundo inteiro. Cuspe de russo, de irlandês, de inglês, de índio, e o meu, sobretudo, né? E os pedaços, mas está tudo em cima. Depois eu ajeito. Olha só, como é que as coisas estão caindo na minha velhice. É treino. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomado de medo, gritaram. E Jesus imediatamente lhes disse, não temais, tende bom ânimo. Sou eu. Que coisa mais linda. Eu não sei para vocês, eu devo ser um idiota. Mas eu fico apaixonado. Eu encaro o Titanic, eu vou para as cabeças, não quero nem saber. Se Jesus é quem Jesus disse ser, e se ele é quem eu creio que ele é, pelo amor de Deus, olha só. Mas Jesus imediatamente lhes disse, não tem mais, tende bom ânimo, não tem mais. Isso, para mim, é tudo. Mas você tem que crer que ele é ele, e que a palavra dele realiza isso se eu creio. Realiza no deserto, realiza na montanha, realiza na caverna, realiza no abismo, realiza sobre as águas, realiza contra a existência,
Pois se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me guiará a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. A porção seca, sólida ou a líquida, inatravessável, também são a mesma coisa. Mas ele tem que ser ele para mim, não uma fantasmagoria. O Cristo não percebido, não definido, é assustador na hora em que a existência fica líquida. Ele parece ser um elemento a mais do nosso pavor, enquanto a gente não o discerne, não o acolhe e não crê nele. Aí você diz, eu tenho crido nele desde que eu sou pequenininho. Não, meu querido, desculpa, mas não é verdade, não. Não creio, desculpa. Porcaria nenhuma. Olha só como você não crê. Olha aí para a tua vida, vê se tem o que ele prometeu que ia ter. Ele disse, quem crê, dá onda. Se você crê, meu irmão, dá barato. Se você crê, o bicho pega. Mas é crer, tem que crer. Não é esse negócio, essa nossa empolgaçãozinha, que dá até com mais força no Maracanã. No jogo do Flamengo contra o Vasco. Botafogo e Fluminense não dá tanta onda, não. Mas Flamengo e Vasco, Flamengo e Corinthians, o negócio dele dá onda. E é carnal a onda. Alguns cultos com muita música, muita alegria, dá um barato. Mas passa logo. Eu estou falando de um negócio que separa os meninos dos homens. Vocês entenderam? Quando ele é ele, aí caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, não é porque nada te acontecerá, pode acontecer qualquer coisa, mas mesmo que te aconteça, tu não serás atingido, porque tu não és teu corpo, tu és tua mente, tu és teu espírito, tu és tua consciência. E isso que tu és não será atingido por nada se tu creres assim. Tem de bom ânimo. Sou eu. Cara, quando Jesus me disse algumas vezes no curso da vida, calma, sou eu. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Eu me lembro de um dia, em setembro de 1998, na Flórida, em Miami, daquela história de bruxaria política chamada Dossiê Caimã. Aí os caras que estavam ali há quase um ano pedindo para eu tocar aquilo adiante, eu fugindo daquela história para lá e para cá, os políticos daqui, os interessados de lá. E aí chega um dia em que saiu no jornal dizendo que o cara que sabia das coisas a respeito daquilo era eu. E que o sujeito que sabia depois de mim, quem podia levar aquele calhamaço que provaria que o presidente da República e 5 amigos tinham 336 milhões num paraíso fiscal, nas Ilhas Caimã, era um cara que morava em Nova York, chamado James Deegan. Ele já morreu.
e ele era um dos braços direitos da máfia de Nova York, de uma daquelas famílias que você só vê em filme, Gambino, uma coisa doida dessa aí. Aí o cara me liga de Nova York, dizendo: tem um sujeito aqui na frente da minha casa chamado Cabrini, com um carro da TV Globo, câmeras, luzes, e a minha mulher está chorando. Se ela derramar mais uma lágrima, eu já sei onde o seu filho Lucas estuda, onde a sua filha Juliana estuda, na Flórida. Se o senhor abrir a boca sobre qualquer coisa, o senhor nunca mais vai vê-los. Eu imagino um pai que não sabe nada do que atribui a você, que você sabe, que virou, de repente, um centro de convergência interessante para a contra-informação divulgar uma determinada mentira que hoje a gente apelidou de fake news, recebendo uma informação de um indivíduo como aquele sobre onde os seus filhos estudam, em Boca Raton. Nunca me senti pior na vida. Desliguei o telefone e apenas disse a ele que não era de mim que aquilo procedia, que eu não tinha elemento de nenhuma natureza para que aquilo procedesse de mim e interesse de nenhuma natureza naquilo tudo. E entrei no meu carro e dirigi. Aliás, um amigo meu dirigiu para mim, estava comigo embaixo me esperando, de Miami até Boca, 50 minutos de freeway. E ele viu que eu estava passado, eu nunca tinha estado tão passado na vida, porque nada tinha me afetado naquele nível. Eu tenho uma dificuldade muito grande para ter medo, especialmente medo de homem. De demônio, então, é brincadeira. Minha mulher sabe que eu não estou mentindo, eu não tenho medo. Mas naquele dia, aquela coisa sobre os meus filhos gerou em mim um sentimento indescritível. E o meu amigo Robin foi dirigindo o carro pela 95 até Boca Raton. Quando chegamos lá, ele tinha a alternativa de virar na direção da minha casa ou de descer para a praia. E ele me pediu um favor. Ele falou: gostaria de te levar para a praia. Não vamos para casa agora, não. Aí fomos até a praia, eu de paletó, gravata, sapato social. Ele disse: vamos para a areia? Aí eu falei: vou ficar cheio de areia. Ele falou: pois é, tira o sapato e a meia. Deixa esse paletó, arranca essa gravata, tira essa camisa. Aí lá fiquei eu descalço, com aquela calça estilo tergal, aquelas calças de terno, aquelas relíquias do vestuário passado. E lá fui eu, pisando na areia, numa praia que era minha, que eu conhecia, de ir com os filhos toda hora. E fui entrando, aí chegamos lá, ele tirou a roupa dele, ficou peladão. Paulo Leonel conhece, tem quase 2 metros de altura, aquele inglesão. Aí ele ficou peladão e correu, pá, pulou na água, saiu nadando, aquela lua linda. E aquela escuridão, porque lá, em certos lugares, as praias não têm iluminação pública, fica aquela coisa bem natural e escura. Ele gritou lá do meio da água: tira a roupa, nada até aqui. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, já estou todo ferrado mesmo. Deixa eu dar uma nadada. Aí fui nadando, e quanto mais eu nadava, aquela sensação de alívio, de batismo contra a agonia começou a se manifestar. E eu nadei. Aquela costa ali é cheia de golfinho e de tubarão, né?
muito tubarão. Eu andava de barco lá e eu via a tubarãozada passando para lá e para cá. Aí eu fui nadando, lá no meio. Eu virei para cima e olhei o céu todo estrelado. Aquela lua que não apagava as estrelas, mas que te encantava, presente no céu. Eu fiquei olhando as estrelas, aquela agonia na alma, de repente aquela voz. Tu vês essas estrelas? Elas, muitas delas já não existem mais. Morreram há milhões de anos atrás. Você está vendo apenas a viagem da luz daquilo que não existe. E hoje, tu estás sofrendo agonias por aquilo que eu te digo agora, que já não existe mais. Para de ficar impressionado com a viagem do que tu vês, porque eu estou te dizendo que isso tudo já não existe mais. E eu agarrei aquela palavra no ar e botei-a dentro do meu coração e saí e olhei para cima e disse: eu não vou mais temer nada disso. Tenha bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Aí vem Pedro e acha isso uma maravilha. Jesus falou e Pedro falou: é mesmo? Pedro disse: se és tu, Senhor. Esse é um cara que gostava de correr um risco, né? Porque ele se introduz dizendo: se és tu. Sinceramente, se eu tivesse uma dúvida, eu não botava o pé fora desse barco de jeito nenhum. Mas o cara gostava de sofrer dúvidas. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi uma maravilha. Reparando, porém, na sociedade líquida, na miséria humana, nas ondas e vagas, em tudo aquilo, de repente, ele que ia andando, olhando para Jesus, achando aquilo um espetáculo. Olha como eu estou cegueta com esse óculos. Andando, olhando para Jesus. Está funcionando. Eu estou indo, andando e olhando para Jesus. Aí vê uma onda assim, dá uma lavada na bunda dele. Que é isso? Que é isso? Aí ele vai olhando, onda. Aí quando ele começou a olhar aquilo tudo, olhava para Jesus e olhava para a onda, aí começou a afundar na agonia da sociedade líquida. Afundar, e gritou: Jesus, socorro, eu estou perecendo. E Jesus lhe disse: homem de pequena fé. E tirou Pedro do meio, puxou para a solidez da palavra de Jesus contra a liquidez daquele mundo líquido. Por que tu duvidaste? E eles andaram juntos, porque para andar nessa sociedade líquida, não o faça sozinho. Andaram juntos e entraram no barco. E de repente o cenário começou a mudar. E eles chegaram a uma solidez passível de segurança,
mas a segurança em qualquer que seja o chão ou a circunstância vem exclusivamente de você ter fixo no olhar essa única esperança. Sou eu. Eu estou acostumado a atravessar. E os salmos estão ricos disso. Ainda que a terra estremeça, ainda que as águas espumejem, ainda que as ondas se convulsionem nos seios dos mares, ainda que eu confiarei no Senhor. Não temais, mas foca melhor. Tira os teus olhos das construções, das falsas impressões plantadas, instiladas em você durante tantos anos e que estão todas fadadas à frustração, porque foram só invenções e concepções humanas. Por isso, você está tão incapacitado de discernir o significado da manifestação de Deus mesmo nesse ambiente fluido, líquido, angustioso e entrevado no qual nós vivemos. Não é um fantasma. Sou eu mesmo. Tenha bom ânimo e não tema nada. Está angustiado? Rasga isso de dentro para fora. Rasga a mortalha, sai. Grita, socorro, Jesus! Eu olhei nas direções erradas, perdi o foco, perdi a esperança, perdi a alegria, perdi a confiança, perdi as certezas, estou afogando, socorro! Todos nós somos homens de pequena fé. Todos nós podemos e duvidamos. Isso também não é nenhuma novidade para ele. É com a gente que ele está lidando. Mas o que se espera de você é que você discirna a chegada à presença dele. Que você tire as miragens, que você limpe as falsas impressões. E que você, com simplicidade absoluta, ouça essa voz para a qual esse momento líquido da história humana não é nenhuma novidade. Para quem? E ele diz, e eu repito, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. E quem quer que creia assim, vai atravessar esse tempo, essa hora, esse zeitgeist, essa era líquida e que crescerá de maneira que Jesus disse que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas enquanto isso ele diz, tende bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Fique em pé. Acabou. Você quer que eu diga o quê? Que o Senhor Deus abençoe a sua santa palavra? Eu posso dizer, mas eu sei que é palavra dele, que é santa e que ele já abençoou. Que ela não volta vazia. Se eu tivesse dúvidas a esse respeito, eu não faria esse papel ridículo. Sabe por que eu não sou ridículo? Por duas razões. A primeira é que isso é verdade. A segunda é que eu creio com toda a sinceridade do meu ser. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra tão singela, tão simples, tão de sempre, tenha chegado ao coração de cada pessoa aqui, com um impacto de levantar dos mortos, de tomar pela mão os afogados no mar das agonias e levantá-los para andarem contigo.
Nós temos um destino comum, uma vocação comum, vivendo num momento comum. E eu peço que tenhamos mais alguma coisa em comum, que seja a convergência da nossa confiança e da nossa fé, voltados, focados em Ti e em Ti somente. E que na noite de hoje algo milagroso, extraordinário, do Espírito Santo, poderoso, venturoso, animador, ressuscitador, se manifeste no coração de cada pessoa aqui e das milhares de outras que nos assistirão agora e depois de agora, e quando quer que assistam, permite que esta palavra simples exploda com vida no coração de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.